O Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, Lucas, capítulo 18, nós vamos começar lendo o versículo 35. Lucas 18, 35. Antes da leitura, você vai agradecer a Deus porque você é perfeito. Você olhar da planta dos seus pés até a sua cabeça, você é perfeito. Então você pode fazer essa breve oração. Por que essa oração? Porque eu vou falar de uma pessoa que não era perfeita. Eu sou perfeito, você é perfeito. Nós temos tudo para poder fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então faça essa oração, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado pelo corpo, obrigado pela oportunidade, obrigado porque ainda em fome no ventre da minha mãe, o Senhor me acompanhou e o Senhor me fez perfeito. Não sei que mistério é esse, mas eu quero falar de um homem que não era perfeito fisicamente, mas o Senhor mudou a história. E é por isso que eu estou em cima desse altar, para falar de algo concernente, para conscientizar a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, e dizer ao Senhor uma palavra que ela é insuperável, e essa palavra é obrigado, Senhor, porque eu posso ir e vir, porque eu posso enxergar, porque eu posso pegar, porque eu posso pensar, porque eu posso, Deus, caminhar todos os dias e continuaremos caminhando porque o Senhor nos ajuda, o Senhor cuida de nós, e por isso nós estamos aqui. Continuaremos dependendo, precisando, mas mantenha a nossa perfeição, Senhor, para que nós possamos levantar da nossa cama e realizar as tarefas do dia a dia, com o Senhor no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 35 é o versículo e o capítulo é 18, o livro do Evangelho de São Lucas. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eita glória. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe
recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pode ser. Irmãos, eu vou falar um pouco de algo, porque muitas vezes a gente pensa e não fala. Obrigado, Jorge. Pensa, mas não fala. E o que eu vou falar aqui vai servir muito para todos nós. Para todos nós. Eu vou falar sobre o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Mas por que o poder de uma decisão? É porque a decisão de uma pessoa, ela define o futuro dela. Você entendeu? A decisão de uma pessoa define o futuro dela. E futuro, todos nós sabemos que são coisas que ainda irão acontecer, que nós ainda iremos enfrentar pela frente. Mas a nossa decisão define o nosso futuro. Uma margem muito grande para falar sobre esse assunto, mas é muita coisa que eu poderia dizer usando até os heróis da Bíblia, usando a vida daqueles homens que tiveram um futuro brilhante, abençoado, porque eles decidiram. Então Deus trabalha muito com a nossa decisão. Ele trabalha muito com a nossa decisão. Por quê? Quando nós conhecemos a palavra, nós decidimos segundo aquilo que nós conhecemos. Por isso que tem muitas pessoas sofrendo nesse mundo, porque estão decidindo para o lado errado. E o futuro deles, infelizmente, não é promissor. Não é promissor. Então eu vou falar sobre isso. Quando eu poderia falar de Abraão, que teve uma decisão, tomou uma decisão. Decisão, irmãos, é mudança de mente, é mudança de mentalidade. Porque se o ser humano é um observador da sua vida, ele vai entender que muitas coisas para ele não estão acontecendo como ele gostaria. Não estão, as coisas não estão dando certo para ele. O que ele precisa fazer imediatamente? Mudar a decisão. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia falar de uma pessoa que quer chegar em algum lugar, mas não conhece o caminho. Aí ele vai pelo GPS. E o GPS também joga no lugar. O GPS também joga as pessoas no lugar. Mas eu vou falar desse homem que ele tomou uma decisão e o futuro dele mudou. As coisas na vida dele mudou. Mas voltando um pouco atrás, se alguém quer chegar em algum lugar, ele pode traçar sua trajetória. Se ele está numa BR, quer chegar em algum lugar, e ele chega a um determinado ponto da sua viagem, ele percebe por uma placa que ele está no caminho
passou do caminho, não entrou no lugar que ele deveria, e aí ele viu uma placa lá, mas ele não veio escrito a cidade de Betânia para ele. Ele viu o nome de outra cidade. Qual que é a decisão dele? Voltar e pegar pelas placas. E no decorrer dessa caminhada, pelas placas que ele está indo, ele vai ver muita coisa. Mas a decisão dele ela é definitiva. Aí ele vê lá na frente, cuidado, curva perigosa, diminui a velocidade, cuidado, animais na estrada, pista escorregadia, e por aí vai. Mas de vez em quando ele vê lá o nome da cidade, ele está seguro, porque ele sabe para onde que ele está indo, ele está no caminho certo. Então a decisão desse cego mudou a trajetória dele e deu um futuro para ele que só aconteceu porque ele decidiu. Talvez seja uma das primeiras mensagens que eu preguei quando eu comecei o meu ministério, foi pregando sobre o cego em Jericó. Então, quando ele percebeu, quando ele conseguiu captar o que é que estava acontecendo, mesmo não enxergando, ele tomou uma decisão. Olha, se tem alguém aqui que tomou uma decisão e as coisas não estão indo como ele gostaria, e o futuro também não está prometendo, muda de direção, meu irmão. Começa a decidir de uma forma diferente. Começa a pensar diferente. Porque uma decisão errada ela pode acabar com o futuro de qualquer pessoa. E essa pessoa no final dessa caminhada vai se dar mal. Com certeza a nossa decisão define o nosso futuro. Então esse homem que a Bíblia traz a história dele, ela começa falando que ele era mendigo e era cego. Ou seja, ele não tinha perspectiva de vida. As coisas certamente não iriam melhorar para ele, porque não tem como. Mas ele teve uma oportunidade e ele decidiu abraçar aquela oportunidade. Nunca é tarde para recuperar um passado que não trouxe glórias. Nunca é tarde para dar a volta por cima, mas tem que ter uma decisão. E essa decisão, ela muda a história e traz o futuro que a pessoa decidiu por ele. Eu decidi pelo meu futuro. E o meu passado, para mim, a borracha apagou. E eu tenho certeza que durante os anos que Deus me der na terra, eu só vou me dar bem. Porque eu não abro mão da minha decisão. Eu decidi aproveitar a oportunidade que eu tive quando alguém disse para mim: Jesus está passando na cidade. Qual é a frase que nós precisamos de colocar na nossa mente? Eu vou atrás dele. Eu vou buscar refúgio nele. Eu vou aproveitar. Esse cego, ele estava pedindo esmola, sentado à beira de um caminho. Talvez, eu não sei se você pensa como eu penso, mas eu acho que talvez seja
seja, uma das piores coisas na vida de uma pessoa é quando ela não tem visão, quando ela não enxerga. Visão. Eu já fiz algumas vezes assim, estar andando dentro da minha casa, que eu tenho mais conhecimento, aí eu fechava os olhos assim. De vez em quando eu faço isso. Irmãos, é muito triste. Sim ou não? Sim. Acabou. Feche os seus olhos. A experiência é terrível, irmão. É uma coisa que as pessoas que não enxergam, eu tenho certeza que é o que elas mais gostariam de enxergar. Muito. Particularmente quando ela tem a visão, quando ela enxerga, quando ela nasce, quando ela vive certo tempo no mundo que perde a visão. Quando ela deixa de enxergar a roupa que ela está pegando para vestir. Quando ela deixa de ter um prato ali bem temperado, cheiroso, aquele perfume de uma comida boa, mas ela não sabe o que é que está ali. Quando ela vê um presente, ela não tem a cor do presente. Olha o que este homem falou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas pessoas estão por aí e poderiam estar aqui? Aproveitando essa simbólica campanha, essa corrente simbólica humana, que pela fé, para mim, representa uma resposta para quem acredita no milagre. Para mim, ele representa uma resposta para quem acredita no milagre. Você não vem por causa do manto, você não vem por causa dessa cruz, mas você vem por causa das grandes histórias e do que Jesus fez na vida de muitas pessoas. Nós também viemos em busca de alguma coisa. Isso serve, então, esse homem estava assentado, pedindo esmola, ele estava na mão de todas as pessoas que passassem, que achavam que deveria dar uma moedinha, mas eu creio que como você vê uma pessoa no sinal de trânsito, com aquela bengala, com aquele meio assim, de vez em quando ele bate no retrovisor do carro, de vez em quando ele no meio-fio, ele bate, outra hora ele pensa que ele não sabe o que ele está. Ele vai pelo barulho. Ele vai pelo som que está dentro do carro. E de repente ele fala assim: você pode me ajudar com alguma coisa? Você pode dar uma moedinha. O outro dá uma moedinha. Eu dou uma moedinha. Mas o que ele queria é ver a moeda que ele está recebendo. Realmente ele não consegue ver ou sentir-se realizado. Então ele estava bem no caminho, pedindo esmola. Quando ouviu uma multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma certa vez eu parei numa igreja, lá no bairro JK, estava completamente bêbado. E eu passei naquela rua, na igreja, acho que é Pastor Zé, uma igreja que ela tem uma placa, um nome diferente, eu me lembro agora. Aí eu parei o carro, estava bêbado. Quando eu parei o carro, que eu desci do carro e fui entrar na igreja, o diabo me parou na porta e falou comigo assim: o senhor não pode entrar. Mas por quê? Ele falou: não, o senhor está bêbado. Você está completamente bêbado. Aí eu falei: mas eu queria receber uma oração, não, mas do estado dos irmãos. Eu entrei no carro e fui embora. Aqui foi diferente. Só que eu não desisti. Eu insisti.
Eu não desisti. Eu queria. E eu precisava de uma decisão que estava comigo. Eu precisava de uma decisão que estava comigo, dentro de mim. Você decide. O poder está na sua decisão. Quando você acredita naquele que pode resolver o seu problema. Então eu estava decidido a achar tem como. Eu preciso mudar a minha história. E eu consegui mudar a minha história. Esse homem precisava mudar a história dele. E ele conseguiu mudar a história dele. Aí ele perguntou: o que está acontecendo? Aí disseram: Jesus de Nazaré está passando. Bate palma aí. Meu Deus. É a minha chance. Ele está passando. Mas quem é? Não era uma pessoa comum. E talvez ele já tinha ouvido falar dele em algum lugar, ou até testemunho de pessoas que aconselharam, que receberam o milagre. Aí certamente eu penso que ele deve ter lembrado de alguma coisa que aconteceu, mas ele não enxergava o que aconteceu, mas ele acreditava. Eu lembro desse Jesus porque eu ouvi falar dele antes, no passado, e das obras que ele fez na vida de muitas pessoas. Aí ele falou assim, aliás, ele começou a gritar, desespero. Tem tanta gente desesperada. Agora você parar para imaginar e pensar um pouquinho, mas tem gente que está no desespero aí em volta desse bairro, nessa cidade, no mundo inteiro. Desespero está tomando conta. Enquanto eu e você, eu posso dizer e creio nisso, que você está vivendo uma paz que lá não tem. Mas Jesus passou na cidade e você abraçou a causa, e essa paz te acompanha. Essa paz me acompanha. Enquanto tudo está agitado, essa paz me acompanha. E acompanha você também. Aí ele começou a gritar. Vamos fazer uma autoanálise de muito rapidamente. Por que ele começou a gritar? A Bíblia diz que ele começou a gritar quando alguém disse assim: olha, Jesus de Nazaré está passando, e a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não enxergou, ele não viu, mas ele tinha fé que ali estava a sua oportunidade. Mudança é o que nós estamos vivendo. Eu vivendo e você vivendo mudança. Por causa de uma decisão. Decisão. Aí que começou a decisão dele. E os que iam adiante, e talvez eu creio que uma multidão acompanhando ali Jesus, alguns com testemunhos, outros também esperando que alguma coisa acontecesse, que pudesse mudar o seu futuro, transformar o seu futuro no melhor futuro. E ali estava o povo, uma multidão seguindo a Jesus com testemunhos já, e outros esperando testemunhar. Mas de repente eles começaram a repreender aquele homem e falaram para ele: fica quieto. Mas ele gritava ainda mais. Os gritos dele trazem para mim uma reflexão. É hoje. Ninguém pode calar alguém que está precisando de um milagre. Ninguém pode calar ou fechar a nossa boca. Jamais. Nunca. Ele continuou gritando. Ele continuou gritando. Agora eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia, ela diz assim: Jesus parou. Jesus já vai
Jesus parou de cantar. Parou e eu falei, o que é isso? Na mente de Jesus, estou parafraseando. Ele deve pensar assim, que fé. Eu vou mudar a história desse homem. Aqui, ó. Eu vou mudar a história desse homem. Para. Um dia lá no bairro da Confidência, eu saí do Forró Farinha. Quem conhece esse inferno? Já ouviu falar desse inferno? Forró Farinha, clube de pagode. Eu não saí de lá. Com a chave do carro na mão, o carro parado, eu olhando o carro, e eu estava tão bêbado que eu não conseguia abrir o carro e nem ligar o carro. 2h30 da manhã. Sentei no meu filho, olhei o carro. Irmãos, eu já estava na igreja, mas eu não tinha decidido o que eu queria. Tem que decidir. O poder da sua decisão. Fala com Deus, eu quero. Olhei para o carro, caí na igreja e eu falei assim, Deus, se eu não sirvo para nada, se o Senhor não tem plano nenhum para mim, o Senhor me leva, me tira desse mundo, eu não quero ver o que eu estou vivendo mais. E fui falando. E fui lá e fiquei em casa. Só que eu não fui para casa. Lá no Confidência, eu peguei o caminho errado e fui pela BR. Quando eu cheguei na curva da Petrobras, eu percebi assim, que lá é muito claro, já, que holofote. Aí parece que eu despertei, assim, que eu estava dormindo, eu olhei que holofote, assim, falei, gente, eu estou no caminho errado, eu sou frente da Petrobras. Passei para aquele túnel, virei e voltei, peguei por viagem e fui para casa. Eu mudei de direção. Aquele dia, a minha história começou a mudar. Tem muita gente insistindo na direção que ele está vivendo e o final vai ser trágico. Mas eu não posso fazer nada, nem Jesus faz. Porque você vai ver o final da história. Jesus só faz quando ele tem, que a pessoa sabe que depende dele e ele pode tudo. E todas as coisas, nada é impossível para ele, mas tem que gritar. Tem que gritar. Aí a Bíblia diz que Jesus parou, ordenou que o homem fosse atrás dele. Irmãos, tem outras passagens que falam da mesma história, do mesmo homem, e aí fala que aqui não fala no traço acelerado, mas ele estava sentado. A capa era uma identificação do céu e do mendigo naquela época. Ele estava com a capa. Quando Jesus falou, traz ele tirou a capa e jogou para trás e foi sem a capa. Isso é imaginação minha. Quando ele me chamou, ele ouviu o meu clamor, os meus gritos, eu entendo que eu não vou precisar da capa de mendigo e não serei mais um cego. Jogou a capa e foi. Ele me chamou. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós por causa da sua decisão de me seguir e dar a oportunidade de mudar o seu futuro. Ele quer uma oportunidade para mudar o futuro e o ser humano não dá oportunidade para ele mudar o futuro. Olha essa desgraça que está acontecendo aí. Bebida envenenada.
Bebida com veneno e o povo continua no bar bebendo. Morre 2, morre 3, morre 4, morre 5, aí amanhã o povo continua bebendo. O que você está querendo? O poder da decisão dele não convence a sua cabeça que ele pode estar na fila para morrer envenenado pela bebida. E muitos estão ficando cegos. Vocês estão entendendo? Muitos estão ficando cegos. Outros estão morrendo, a família chora no caixão. Talvez a esposa olha para aquele corpo, aquele dizer, a mãe chora, o pai chora, o irmão chora, todo mundo chora, quer dizer, mas você não tomou uma decisão para mudar o seu futuro. Então eu tomei uma posição de mudar meu futuro. Quando alguém falava ou falou como você talvez, isso aí não tem jeito mais, tem jeito, é só mudar a direção. É só mudar, porque ele está passando na cidade. Mudança de direção. Eu não vou mais para o bar, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais fazer isso. Eu vou entrar naquela igreja e vou ter um encontro com aquele que vai mudar o meu futuro. Aí Jesus disse assim: traz ele. Ele parou e falou: traz o homem. Quando ele chegou perto de Jesus, ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Acho que ela saiu. Abre o braço assim, olha. Abre o braço. E fala assim, ó. É isso. É isso. É isso que nós. Aquele menino não tem maneira nenhuma. Eu não estarei com ela. Mas tem que vir a mim. Você está dando para você interpretar bem como é a história que Jesus vai escrever na nossa vida, na vida de todo mundo. É alguém gritar, é alguém pedir, é alguém saber que ele pode. E quando ele é alcançado pelo clamor, pelo grito, pelo desespero, aí ele fala assim: traz para mim. E ó, tem que terminar. Aliás, se não pensar terminar, se pensar que sou obrigado de noite. Mas tem que chegar o momento de parar. Aí ele chegou perto, mas não chegava. Chegou alguém, levou ele e falou: você está na frente daquele que te chamou para fazer milagre. E o milagre que ele vai fazer em você, a resposta está na sua boca. O que você quer? Você quer o quê? Aí ele falou: Senhor, eu quero ver. Em outras palavras, Senhor, eu não quero mais ser cego. Eu não quero mendigar, eu quero pedir esmola. Eu quero ver, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí Jesus não me espera assim, olha. Então veja. Tão simples, irmãos, mas ele teve que mudar de direção. Ele teve que mudar a sua mente. Ele não quis mais aquilo que ele estava fazendo. Ele quis mudar. Né, Daí? No passado, não é, Daí? Que um bar na esquina de 5, 24 horas fechado. Você sabe
Eu estava 24 horas mesmo. E Satanás pegando o povo na rua e jogando para dentro. Pegava o cara lá dentro, pegava o cara lá dentro. Olha o outro povo mais para trás, lá de terra e grava. Entendeu? Aí, vou pregar aqui, mas eu tenho que parar. Isso aqui é relógio de parar. Se eu parar, eu não parar, mas ele não para. Aí eu não posso parar. Se você parar, eu não vou parar, porque você vai estar uma hora. Mas como você não para, eu tenho que parar. Mas um dia você vai ficar aí, marcando essa hora. E o meu futuro vai ser transportado pelo relógio de Deus. Vai marcar a hora. Mas então, você quer ver? Então veja, aqui na minha introdução diz assim: recupere a visão, a sua fé o curou. Agora eu vou terminar aqui para chamar você aqui para frente. Uma coisa que me chama muita atenção, eu sempre penso a mesma coisa. Ele nunca tinha visto Jesus. Sabia, tinha noção. Quando Jesus falou, então veja, quando ele enxergou, quem que ele viu na frente dele? Quem que ele viu? Qual foi a primeira coisa que ele chegou? Jesus. Falou, é ele é mais bonito do que pensava. Suas vestes são resplandecentes. Sua voz como um barulho de muitas águas. No lombo ele traz um cinto de ouro. Uma coroa na cabeça. Como ele é lindo. Então ele mudou a mentalidade. E a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, que estavam presentes, que estavam seguindo, o povo